crise, a gente tem essa fé? A gente acredita que a gente vai conseguir passar pela situação? Ou a gente se desespera, ou a gente fica aflito? Eu acho que a maioria das vezes, em primeiro lugar, vem o desespero. Vem a falta de esperança, a falta de fé. Depois, num segundo momento, a gente começa a pedir, mas ainda descrente. A gente pede. Já que a gente pode pedir, vamos pedir. Mas até nesse momento, a gente não faz o pedido acreditando na resolução da crise ou do problema. A gente lança na esperança, mas não na certeza. E a fé com a certeza da resposta é essa que a gente precisa praticar. É essa que Jesus nos convida, nos dá a oportunidade para a gente poder exercitar. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Pai, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, por podermos estar aqui hoje, reunidos, para podermos aprender um pouquinho mais, nos transformarmos, podermos levar a nossa vida de uma maneira mais equilibrada. Pedimos aos mentores desse trabalho e a Joana de Ângeles que nos envolva a todos, nos trazendo inspiração, ampliando as nossas consciências e que estejam conosco durante toda a tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, aula passada a gente estava falando sobre crise, né? Então eu trouxe aqui, como saiu fé, e a gente estava falando sobre isso também, eu trouxe aqui uma situação para dividir com vocês, baseado no que Joana fala. Joana diz para a gente que se a gente tem um problema e não tem solução, já está solucionado. Se tem solução, a gente vai correr atrás dessa solução. Então, esse aqui é um esqueminha que eu adaptei para a crise, mas ele é... Em geral, a gente vê como tem um problema, e ele é assim, olha. Você está em crise ou tem um problema? Aí, se você diz não... Não se preocupe, né? Se você está em crise ou tem um problema, que é o sim, você pode resolver? Se sim, não há com que se preocupar. E se não, também não há com que se preocupar. Então, o que a gente conclui? Que a preocupação não é uma boa conselheira. A preocupação, assim como a revolta, o desespero, não são bons conselheiros. Joana nos diz que se não há solução, solucionado está. E se há solução, o que nós temos que fazer? Identificar qual é o problema, qual é a crise, no primeiro momento. Identificado, traçar metas para se resolver esse problema. Traçar o caminho que a gente vai poder seguir para resolver esse problema. Em terceiro lugar, o que a gente pode fazer? Alguém sugere alguma coisa? Só estou falando com os encarnados. Alguém sugere? Identificar o problema, traçar a meta. E o que mais? Ter coragem. É fundamental. Coragem para enfrentar, coragem para dar aquele passo. E depois? Identificou, o que mais?
A ação, muito bem. Coragem e atitude, ação. E depois da ação? Qual é a diferença entre o vencedor e aquele que não vence? Qual é a diferença? A persistência. Porque o caminho é o mesmo. Todos vão ter as dores, todos vão sofrer, todos vão passar pela mesma situação. A diferença de quem atinge o sucesso e de quem vence é que a pessoa não desistiu. Ela continuou, mesmo com todas as dificuldades. Então, isso era só assim um começo para quebrar o meu gelo. Vamos lá, então. Não. Então, só para relembrar, a gente estava falando na aula passada, o capítulo é Crises e Turbulências. A gente estava falando sobre crise, né? Nós já entendemos que do grego significa mudança e do sânscrito desembaraçar ou purificar. Então, a partir da aula passada, a gente já entendeu que crise não tem mais aquela conotação negativa, aquela conotação pesada, aquele pavor que a gente sentia dessa palavra, acabou. A gente já entendeu que é uma necessidade sociológica e psicológica para o melhor aproveitamento das oportunidades, que necessita de coragem para mudanças de paradigmas e condutas, objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Isso foi falado na aula passada, né? A consequência disso é a evolução. Então, toda evolução tem como precedente... primeiro vem a crise para depois a gente evoluir. Então, hoje a gente vai falar sobre crises sociais. Quer falar uma coisa? Todo grupo é feito de indivíduos. Os indivíduos têm crises existenciais. Como o grupo é feito de indivíduos, levamos às crises sociais. A ambição desmedida, a busca pelo ter desenfreada, os desejos egoísticos, que é quando a gente não vê o próximo. O muito acumular de uns é prejuízo de outros, gera miséria de outros. Hoje a gente está em festa, gente. É planta, é criança, estamos em festa, isso é vida, né? E eu aqui estou feliz para burro, super contente, porque estou indo. Então... ele falou que ele é invisível, tá certo. Então, os menos afortunados, aqueles que se sentem em prejuízo dessa situação, eles querem ter aquilo que eles julgam de direito deles, que gera as crises econômicas, porque o governo deixa de assistir ao povo utilizando os recursos em benefício próprio, em benefício partidário ou familiar. Então, essa crise econômica gera a crise social também. E aí a gente chega às convulsões de poderes, que é quando... Você quer falar uma coisa? Que é quando os menos favorecidos, essa classe oprimida, quer lutar a todo custo por uma condição de vida melhor. Eventualmente até gerando guerras. Eles conseguem isso com derramamento de sangue. Joana que está trazendo isso tudo para a gente, tá? Isso está no livro. Então, a gente vê as mais diversas crises nos mais diversos lugares. Crises de toda natureza. Crise política, social, econômica, crise nos relacionamentos, em todos os lugares mesmo, não é só no Brasil, né? Mas se a gente tirar o S da crise,
a gente fica com a palavra crie. Então, o CRIE é a nossa oportunidade de, na crise, descobrir novas situações, novas oportunidades, novos talentos que não sabíamos que tínhamos. Descobrir que aquele trabalho que a gente fazia, que a gente era super apegado, não deixava a gente tão feliz assim, não. Que agora esse que a gente faz em casa, como uma alternativa imediata, nos traz muito mais felicidade. Quando a gente está em crise, é um momento que a gente tem todas as possibilidades, porque a gente já abriu mão daquilo. A gente já chegou numa situação limite, onde o que vier, a mudança, vai vir para o melhor. Porque vai tirar a gente daquela situação angustiante que a gente se encontrava, aquela situação de insatisfação que a gente se encontrava. Você quer falar alguma coisa? Sim. E é engraçado a gente ver, né? Engraçado não, se a gente for pensar na história da humanidade, né? A gente passou por diversos momentos de grandes turbulências, né? Na história mesmo. A gente pode puxar a Revolução Francesa, a crise das indústrias nos Estados Unidos, aquela que quebrou um monte de gente. E isso tudo a gente vê que foi necessário para hoje nós estarmos onde estamos. Senão, como é que a gente estaria? Na mesma forma de trabalho, a forma como a gente... Na parte, a gente vê, na escravidão. Tudo a gente precisou fazer o quê? A grande mudança. E as mudanças, elas vêm com uma forte turbulência, porque só mexendo muito forte para as pessoas se movimentarem. Porque é muito difícil a gente fazer a mudança no mar calmo. Né? Quando ele vem, te empurra, te joga para frente, não tem jeito. Foi feita a mudança, ela vai acontecer, doa quem doer, né? E se movimente e aprenda a andar, nadar de novo, né? Nesse novo oceano que se apresenta. E todas as grandes mudanças, a gente vê que foram sempre para melhor. Veio aquela coisa toda, né? A Revolução Francesa foi aquela coisa horrorosa, todas aquelas pessoas sendo assassinadas, né? Os ricos, as pessoas que tinham poder, né? Eles foram massacrados, né? De uma certa forma, pelo proletariado, que vivia infeliz, né? Por toda aquela miséria que eles viviam, e aquilo era necessário. Agora você me diz assim, pô, mas ele precisava matar? Se não precisasse, não teria acontecido, né? Porque a gente já sabe que nada é por acaso. A necessidade era porque nós também tínhamos isso dentro de nós, a barbárie, né? Então, tudo vai acontecendo conforme a necessidade da sociedade. Hoje nós vivemos um momento de grande transição. Tem um livro do Divaldo, Transição Planetária, que ele coloca todas as grandes catástrofes que estão acontecendo, inclusive ele fala daquele tsunami horroroso que teve, a grande necessidade que foi, aquilo ali foi uma limpeza atmosférica, limpeza de todo o ambiente, como é que se fala? Do ar, espiritual, psicosfera, porque era necessário de tão pesado pelo turismo sexual que ali era, porque a gente olha, pô, um lugar tão lindo, por que acontecer isso tudo? A gente não sabe o que se passa, os nossos olhos são muito... a gente vê superficialmente. Né? A gente não consegue entender exatamente, a gente olha e acha uma vista linda, mas o que será que se passa realmente ali? Né? E o turismo sexual ali, inclusive infantil, que é muito forte, era pesadíssimo. Escravidão de mulheres e tudo que tinha acontecido, ele precisava passar por aquilo ali, limpar mesmo, de uma forma assim, brutal. Né? Porque um ambiente pesado, uma energia já de muitos e muitos séculos ali, porque aquilo acontecia já há muito tempo. Então, aquele ar estava pesado, estava mais do que incrustado ali em tudo. A gente já sabe que é matéria. Né? A gente pensa, imagina se a gente pensando vira matéria, você imagina só as atitudes, os atos, né? A gente vê, quando você entra numa casa, num lugar que é estranho, que tem um ambiente meio... Você sente, por menos aquela coisa assim, eu não sou médio, eu não sinto nada. Você não sente? Quem é que nunca sentiu, entrou num ambiente, vamos dizer assim, meio duvidoso, e não sentiu um calafrio, uma coisa estranha? E é uma sensibilidade. Então, se a gente imagina naquele ambiente, e imagina quanto ainda a gente precisa expurgar
para poder liberar. A gente está, como a gente estava conversando antes, a gente está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ir para um de regeneração. Então, é muita necessidade de limpeza da psicosfera, né? E, nossa, porque cada desgraça dessa traz para a gente momentos de reflexão, né? Quantos filmes foram feitos em cima daquela, vamos botar, que eles falam, desgraça, né? Do tsunami. Quantas histórias, quantos livros. Oi, meu amor. Tá se escondendo. Então, assim, a gente vai pensando. E aí isso faz refletir, faz as pessoas irem lá, mandar dinheiro para ajudar, né? E aí isso faz a Terra, o planeta... Oi. O planeta se unir. Esconde. Exatamente. Você tende a se acomodar e receber as informações de uma mídia que é perversa. Exatamente, que vai E que vai cansando e vai dizendo, você não tem jeito, tá tudo perdido. Exatamente, a gente foi criado nesse tipo de educação, o pessimista. Né? Você não pode, você não vai, isso é feio, isso é errado, isso é pecado e você vai para o inferno. Né? E o conformismo também. Com certeza. O conformismo também. Exatamente, porque tudo tá, né? É aquela história, nós somos indivíduos vivendo todos na mesma sociedade, que cada atitude minha vai influenciar num todo. É ridículo a pessoa que vive achando que é só ela. O que eu estou fazendo aqui ninguém está vendo. A gente expande a nossa energia. Então, eu estou jogando os meus pensamentos, as minhas atitudes. Tudo que eu falo, eu estou jogando a atmosfera. Então, conforme eu vou agir, eu estou fazendo o quê? Aumentando ou diminuindo a crise. Né? Sim. Exatamente. Então, você me diz assim, é para a gente olhar... Exatamente. A gente tem que olhar com uma forma, como ela estava falando, de uma forma mais amorosa. Porque a gente tem tanto pessimismo dentro de nós, a gente acha que a crise é algo tão pesado e duro que ninguém merece, né? Mas a gente não olha que ela traz o benefício. E é isso que essa que a gente está vivendo só traz. Com certeza. A gente já está caminhando. Pedro, para cá. Bom, a sociedade não vive apenas de alimento, mas também de dignidade adquirida através da justiça social. Quando se tornam acessíveis os bens inalienáveis da escola, trabalho, saúde, repouso, do direito de liberdade de pensar, de ir e vir. É mais ou menos o que a gente vive agora, né? A gente está vivendo um momento de crise na saúde. Os hospitais estão com problemas, de crise na educação, faculdades estadual e federal com sérios problemas. Até o nosso direito de ir e vir, nós estamos enfrentando dificuldades, já que a gente está vivendo também uma onda de violência. Mas isso tudo serve como alerta para a gente. A gente está numa situação... talvez limite, onde ninguém aguenta mais, e talvez só nessa situação limite é que a gente se sinta motivado a fazer a mudança necessária. Só nessa situação limite é que a gente consegue... Me perdi. A gente consegue voltar a raciocinar o que a gente estava falando. Limite, Dani. Então, a crise ela vem com esse objetivo, mudança para melhor, porque a lei é de progresso, sempre. Mas não adianta a gente ficar sentado pedindo a mudança. Nós temos que fazer a mesma mudança que a gente quer na situação econômica, na situação social, na situação política do nosso país ou do planeta. A gente precisa fazer essas mesmas mudanças em cada um de nós. Cada um com a sua própria crise, com o seu próprio conflito. Porque
Como a gente falou lá no começo, somos indivíduos que participamos de um grupo. O grupo não se faz sozinho. O grupo, a sociedade, ela não está lá fora e a gente está aqui. A gente é parte integrante dela. Então, a gente pode ver esse momento atual que a gente está vivendo num momento de mudança, de divisor de águas mesmo. O que a gente vai fazer para frente? Qual o caminho que nós vamos tomar? Que atitudes vamos ter? Vamos ser conformados? Vamos ficar inertes? Ou vamos lutar por aquilo que nós queremos? Com objetivos, com metas de coletividade. Sempre. Não de individualismo, mas pensando sempre, buscando sempre o coletivo. Para a superação das crises sem lutas destrutivas, faz-se necessária a conscientização dos cidadãos do progresso coletivo, fraternidade geral, desenvolvimento artístico, moral, cultural, espiritual, deixando de opinar para atuar. Então, Joana vem trazendo essa mensagem para a gente, dizendo que é o momento da gente se envolver. Não é mais. A gente não pode mais ficar pacífico, porque já chegamos no momento de crise. E quando a gente chega no momento de crise, é o momento do chega. Temos que mudar. Temos que procurar outra alternativa, porque essa equação não está funcionando. A crise social é uma descontinuadora do modus vivendi e do operandi vigente, ensejando novos métodos de comportamento para que ocorram as mudanças necessárias ao equilíbrio do todo social. É o que a gente está falando. Então, é o quê? É a mudança do comportamento do coletivo, do comportamento do governo, das pessoas que têm o poder. É a mudança do comportamento dessas pessoas que têm o poder e é a mudança do comportamento de nós, que fazemos parte dessa coletividade. As crises sociais são inevitáveis, até normais, como reação dos processos vitais da continuidade da vida. Aí já é até a questão da sobrevivência mesmo. É necessário que a gente modifique o que está acontecendo, porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo na porta dos hospitais. É porque não é da nossa família? É por isso? Isso, bala perdida. É porque não chegou a um ente querido nosso? Não, o problema está aí e nós fazemos parte dele. E a gente já sabe também que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. A gente está o tempo todo sendo chamado a isso, a atitudes pacificadoras, é óbvio. Ninguém está falando aqui para a gente sair quebrando tudo. Não é solução. Quebrar as coisas porque a gente acha que elas não funcionam não resolve. Isso é a gente lembrando lá do primitivismo. Né? A gente já tem conhecimento, esclarecimento e inteligência, já progredimos a um ponto que a gente pode, sim, mudar essa situação de uma forma equilibrada. Sacudirão o planeta periodicamente as crises, impondo reformulações administrativas e humanas, esboços históricos de equidade e justiça, esforço de igualdade de direito entre as diversas classes, correspondendo aos diferentes níveis de necessidades e de realizações especiais. Trata-se da lei do progresso, trabalhando os metais difíceis do comportamento humano e moldando as novas realizações que terminam no patamar da felicidade. Então, é mudança de atitude. Temos que mudar. Para chegar à felicidade, temos que mudar muito. Mas a gente tem que começar em algum momento e por algum lugar. A gente não vai sair daqui, de onde a gente está, e acordar, opa, sou feliz. Mudei, estou no novo planeta agora, passei para a regeneração, mas eu não fiz nada. Eu colei em alguém que ia e fui. Não é assim. A mãe da gente não vai poder levar a gente. O nosso marido, que a gente não quer que vá, mas enfim, não vai levar a gente. Cada um de nós vai ter que ir por conta própria, por seu próprio merecimento.
E como a lei é do progresso, gente, vamos correr. Vamos correr, porque a mudança está aí, está na porta. Cabe a gente, lembra? Identificar, ter coragem, traçar metas, ter coragem, não desistir. A gente não pode desanimar e achar, não, já deu, não quero mais. Não existe essa possibilidade. Para encarnar é muito difícil, né? Todo mundo fala, tem uma fila enorme, é difícil. Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui. Para depois não chegar na hora do desencarne e falar, puxa, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz, né? E fiquei aqui agora. Então, assim, vamos aproveitar. Você quer falar? O Chico tem até uma série, né, de livros que é Ah, Se Eu Soubesse. O que tem de gente ali falando, se eu soubesse que eu era um espírito, né? Que eu estava na Terra fazendo o quê? Que eu achei que eu estava no oba-oba, né? E aí a gente deixa passar. Eu estava vendo a palestra, a entrevista do Frutuoso para Iraci, e ele estava falando que toda vez... ele estava falando sobre a crise, né? Ele falou sobre várias coisas, mediunidade, e num determinado momento ele falou sobre a crise, e que se a gente começasse a entender a crise como um chamamento, aí ele deu o exemplo. Tipo assim, ele foi dar uma palestra em algum lugar, e ele falou sobre o desencarne em família. E que, geralmente, quando acontece um desencarne em família, é para despertar a família, né? O restante, as pessoas que estão à volta, para esse mundo espiritual, para ir em busca disso, né? É um momento de... Vamos combinar. Quando alguém desencarna na nossa família, alguém próximo, que não, amigo mesmo, é um momento de questionamento para a gente, não um vazio que dá, que você vai em busca de alguma resposta. E aí ele falou isso. Ele disse que quando ele acabou a palestra, um outro palestrante entrou, deu a palestra dele, e quando ele foi sair, um ataque fulminante, morreu ali na hora, com a família toda na frente. Ele. Aí eu fui perguntar para ele, você foi intuído? Ele falou, bom, eu posso até ter sido veículo, né? A espiritualidade pode ter me usado para que eu pudesse amparar aquela família ali. E não era um congresso espírita, não era nada disso, ele estava falando sobre isso. E aí a gente vê, quando algum ente nosso querido desencarna, é muito doloroso, né? Quando a gente não tem, então, a doutrina, é mais doloroso ainda. Porque a doutrina dói, né? Quando você acredita já na vida após a morte, você já tem essa coisa, dói. Então, quando você não tem, dói mais ainda. E aí, a gente vê vários casos de pessoas que vêm em busca disso, dessa elucidação, para vir. E aí, ela veio como? Ela veio por amor? Ela veio, vou entrar nesse centro espírita para conhecer. Não, foi por um momento forte de crise na vida pessoal dela. Né? E aí ela vem para a casa espírita e muitas vezes acorda. E aí na hora ele fala assim, e muitas vezes não acorda. E aí depois desencarna e vive lá um processo de culpa, de tantas oportunidades que vieram para a vida dele e ele não conseguia enxergar porque ele achava que a vida era o oba-oba, né? Era o trabalhar, acordar, dormir, viajar. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque como a Dani falou, a vida é muito rápida, ela é muito cara pra gente. Depois, quando a gente desencarnar, a gente vai entender isso, porque é muito rápido aqui. E a necessidade da gente de se melhorar é tão grande. E a gente só cai em si quando a gente vê que tudo aquilo que a gente estuda aqui é verdade. Então, se a gente puder começar a fazer um pouquinho cada dia e entender que a crise vem para te despertar, aí é cada um que tem que saber o que ela está trazendo para você, é assim que a gente tem que agir. E aí a crise passa de uma coisa negativa para uma coisa que vai te trazer ensinamento. E é isso que a Joana está trazendo para a gente, e esse entendimento, e mostrando essa crise social toda, porque de outras épocas, ela coloca ali no livro, para que a gente entenda que isso faz parte do processo da humanidade. É um processo de evolução, de conhecimento necessário. E nesse caso, a gente ainda tem a consequência, né? Porque a gente sabe o que aconteceu e o que veio depois. Exatamente. Né? É tão legal que a gente consegue... Fala, Alcir. Mas olha só, isso é interessante você falar, porque realmente, se a gente vê essas notícias todas, é difícil você olhar para essas notícias e falar assim, ele está no processo evolutivo dele. Não, você quer, safado, roubou o dinheiro do hospital, né? Porque realmente, isso dá a gente fica indignado, né? Porque quantas pessoas podiam estar curadas ou sendo cuidadas com os sapatos do Labotão lá? Né? Quer dizer, a gente sabe que é caro, né? É caro. Então, assim, mas
Vamos pensar assim. Mas tem uma outra visão sobre isso. A visão que nós que não somos o escândalo, né? Exato. Que nós que não somos os portadores do escândalo, podemos ver o escândalo no outro e não fazer. Servir de exemplo para a gente. Eu sempre falo assim para o né? meu Tem marido. um outro lado, tem um lado bom também. Eu falo assim pro meu marido, quando acontece alguma coisa ruim, né, com a gente, alguém vem alguma coisa do outro, né, pra gente, eu falo assim, pelo menos não é mais a gente que faz, né? Estamos pagando alguma coisa, a gente não fez agora de alguma outra, mas já não sou eu quem faço. E isso é uma evolução imensa. Então a gente tem que se parabenizar sim e dizer, eu estou caminhando. Porque antes era eu que fazia. Era eu que estava lá pegando os sapatos lá, botando. Vai saber se eu não estava lá na Revolução Francesa, fazendo. Por isso que julgar é muito errado. E aquela história do dedo, porque, cara, você vai saber quem você fez. Já leram Ivone? Ivone, cara, aprontou. Quem lê os livros dela, quem sabe a espírita que ela foi, o trabalho todo que ela fez nessa última encarnação, jamais vai imaginar ela pisoteando em cima de um cara morto. E ela faz isso. Vingança, ela faz. Então, olha só, nós temos uma trajetória imensa de várias vidas que a gente já encarnou. Então, gostei desse imensas. São várias. Sabe por... Se você... Desculpa, foi em você? Foi mal. Então, se a gente for prestar atenção, Ivone é muito bom, eu sempre falo, porque depois que eu li ela, eu vi a transitoriedade da vida. Como a gente dá valor a uma existência tão pequena, e são várias, diversas que a gente tem. Ela tem 3 livros e depois desses 3 tem mais um, que são várias. Eu fui tentar fazer quantas encarnações ela tinha tido, tinha mais de 10, muito mais. Então, imagina a gente, nós estamos na mesma situação. Por isso é importante a gente ver. Vai. E como nada é por acaso, a pergunta do Alcir, eu sabia que ele ia fazer, aí eu trouxe isso aqui, olha. Viu, Alcir? Foi para você. Eu lembrei dessa passagem, né? O Jesus fala para a gente que é necessário que se sucedam escândalos no mundo. Escândalo é tudo que leva ao erro e à prática do mal. Está lá no capítulo 8, se vossa mão é o motivo de escândalo, cortai-a. Olha o que fala. O mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não existia para eles a obrigação de praticá-lo. Então, não é que seja obrigatório, mas ainda existe porque nós somos imperfeitos. Por isso que existem essas situações. E dessa forma, quando acontece e a gente está de fora, nós não praticamos, a gente pode observar e aprender com isso. Isso mesmo. Os homens estão em expiação na terra. Somente depois de cansados de sofrer os efeitos dos seus vícios, procurarão o remédio no bem. A gente já falou sobre isso aqui hoje, né? Então, assim, é necessário a gente ficar exaurido, sofrer, passar por todas as situações penosas para a gente entender a diferença entre o bem e o mal e resolver se modificar, vencer as nossas más inclinações, porque todos nós temos. Não tem ninguém que não tenha nesse planeta de provas e expiações. Todos temos. A não ser que seja missionário, né? Mas aí não né? Já tá aqui, outro nível. Está aqui para ajudar a gente, né? Acho que não é o nosso caso, né? Então, está aqui para aprender mesmo. Mas ai daquele por quem vem um escândalo. Se tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Quando ele fala cortai a mão, não significa que seja para ir lá e guilhotinar a mão de alguém, não é isso. Ele diz aqui, cortai-a, ele está se referindo à necessidade de se vencer as nossas más inclinações. Ele está lembrando a gente o quanto é importante a gente se conhecer, em primeiro lugar, que é o conhece-te a ti mesmo, a gente se conhecer para a gente identificar quais são essas más inclinações e depois cuidar delas, né, com carinho, tratando elas, né, de uma forma carinhosa, fazendo com que a gente consiga entender que ela não sai desse corpo que não te pertence, né? Para a gente poder evoluir. Eu sei que é um tema pesado, eu acho, pelo menos, né? Me coube aqui falar, eu estou meio assim, mas tudo bem. Aí eu trouxe Adolfo,
Põe lá pra gente. Eu trouxe uma historinha pra gente assistir. Essa o Pedro até podia ver também. Não, deixa aí, quem tá vendo o Mickey. Não, tá vendo o Mickey. É um Mickey. Graças a Deus. É pra quem gosta de sapinho. Oh, não! É muito fundo. Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva! Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Ah! Parem de pular! Nós temos um plano! Pare! Vamos esperar até que a chuva encha o buraco. Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer isso! Não, É muito muito alto. alto! Tá vendo? É muito difícil! Você não consegue! É muito fundo! Eles estão se esforçando à toa! Nem mesmo tente, fica aí! Obrigado por me encorajar! Encorajado? Ele é surdo. Vamos, você consegue! Gostaram? O que vocês entenderam no vídeo? Perseverou? O que mais? Ele era surdo. Isso, ele era surdo. O que mais? Ele não ouviu, mas ele viu os gestos, né? Ele via um monte de gente falando com ele. E de incentivo, né? O que mais? Trazendo para a nossa aula. Quando eu vi o vídeo, eu lembrei logo da nossa aula. A crise. É o sapinho quando ele cai lá no buraco. Ele caiu. Está lá no meio da crise. Né? Bate aquele desespero, eles começam a pular. O que acontece com os que estão em cima, que são os nossos amigos? O que eles fazem? Tá ruim mesmo, tá péssimo, nossa, também comigo não tá, olha, estou na mesma situação, o país, a crise, não sei o quê. São os sapinhos falando, fica aí, não faz nada, fica paradinho, não se move. O sapinho que era surdo, somos nós que já entendemos que a gente não pode ficar parado. Nós somos aquele sapinho lá. Que no momento da crise, mesmo que tudo pareça desfavorável, nós vamos nos encorajar e vamos procurar a solução do problema. E qual é o outro lado dessa história? São os sapinhos. Quando a gente está os sapinhos que ficaram lá em cima, quando a gente está no outro lado, na outra posição, na posição de amigo daquele que está passando pela crise. Aí, nesse momento, a gente viu ali que incentivar
chamar o sapinho e falar, você consegue? O incentivo faz com que o sapinho se sinta poderoso, se sinta motivado, se encoraje, se sinta capaz. Então, nós podemos estar em qualquer uma daquelas duas situações que a gente pode agir de uma maneira diferente. A gente pode ser o sapinho que encoraja. A gente pode ser o sapinho que vai fazer a diferença na vida do outro sapinho. Não é isso? Até porque a gente está aqui estudando que a crise é necessária. Então, se eu for mais um de tantos que a gente encontra, que vira numa roda de amigos e fala, tá brabo, tá pesado, nossa, é só roubo, é só assassinato, é só isso, é só aquilo que a gente já sabe que tem isso tudo. Para que eu vou divulgar mais? Já sabe que está difícil, mas quanto mais eu falo que está difícil, mais difícil fica. Se eu plasmo, o meu pensamento é matéria, eu jogo o quê para o ar? Para a atmosfera? Isso. Então, eu faço o quê? Eu ajudo a melhorar? Eu pioro. Em casa. Tá brabo, o trabalho tá horrível, o ônibus que eu peguei, o carro quebrou, o meu filho não aguenta mais. Você acha que você está fazendo o quê no seu ambiente doméstico? E aí a gente bota a culpa na crise. Mas você é a crise, gente, em pessoa. É você que vai em qualquer lugar e leva aquela sua desgraça toda, aquele mau humor de acordar cedo, que inferno, né? Que não é sexta-feira, que o único dia que presta é sexta-feira. Eu não entendo isso. Santa sexta, graças a Deus chegou a sexta-feira. Gente, muda a vida de todo mundo sexta-feira, porque a minha não muda, gente. Acontece assim, né? Vira assim, sexta-feira é um dia maravilhoso. Antes, gente, isso é fuga. Fuga de fugir dos enfrentamentos, das necessidades que a gente precisa ultrapassar, né? A gente tem que ser, nós aqui, né, de Joana, vamos botar assim, de Joana, temos que ser o quê? Coerentes com aquilo que ela traz pra gente. Mudar a forma como a gente encara as coisas e levar para o outro. André Luiz falou o ano passado para a gente, no curso de Francisco, né? O exemplo é arrebatador. Então, eu chegando, oi, Dani, a Dani está num momento difícil. Ela, mas Dani vai melhorar. Vamos acreditar que já está passando. A gente já viu cada coisa horrorosa passar por aí. Você vai conseguir, daqui a pouco aparece uma oportunidade boa. E é assim que a gente vai passando para o outro. Senão, o que a gente faz? Sou mais um dos sapinhos que estava ali, não vai conseguir, não vai conseguir. E a gente já tem muita gente dizendo isso para toda a humanidade, né? Foi o que eu falei, eles mudam de atitude. Muito legal, né? E você vê que como é a sociedade, aquilo ali é uma sociedade. Eles se contaminaram, né? Se contagiaram. Claro. Nós todos temos as potencialidades dentro de nós, mas apagamos pela forma negativa, como a gente estava falando antes, vemos a vida. É só desgraça, é só pesado dia a dia, eu só tô louca pelas minhas férias, aí vem as férias, só vem problema nas férias. Tô doida para chegar em casa, né? Aí chega em casa, um monte de problema. Aí a pessoa sai de casa já como? Acorda de manhã, no mau humor horroroso, porque eu não aguento meus filhos, não aguento meu marido, não aguento ninguém. E aí você vive como? Você está carregando o quê? Está esperando a crise do país passar? Oi? Que crise? A crise está em você. É você que vive assim. É você que não sabe votar, e aí vota de qualquer jeito, porque eu não sei não sei ninguém que está ali para ele. Quem que tem? Me dá aí um deputado, me dá aí não sei o que. A gente faz isso, a gente age assim. A gente vai lá para se livrar. A gente não vota consciente, a gente não tem atitudes conscientes, a gente não acorda de manhã consciente. Lembra que eu falei na aula passada? O que é estar presente? É isso que a gente tem que começar a prestar atenção na vida. Estar presente é estar atento. Vai. Eu vou falar, eu esqueci que eu ia mencionar, me lembrei agora. No slide anterior, quando a gente falou lá do escândalo, eu vou comentar uma situação bem recente. Nós tivemos notícia de um profissional que foi acusado de assédio sexual por uma outra profissional. E é bem impactante, né? Porque é uma figura pública, uma pessoa que todo mundo conhece. E aí foi feita uma campanha, a campanha está aí na mídia. Eu não me lembro mexeu com uma, mexeu com todas, é isso mesmo. Então, você vê, a gente sabe que existe isso, a gente sabe que existe o assédio, ainda existe isso. Mas por que isso aconteceu dessa forma? A gente falou sobre isso, né?
cara tá vivendo um momento de crise. Ele tá na mídia. Ele acabou de sair. É uma pessoa muito conhecida. Então, a experiência dele veio para quê? Para alertar as outras pessoas. Olha, se você pensou que pode fazer isso, não pode, não. Então, ele está em crise e a crise dele serviu para quantas pessoas? Quantas pessoas não tomaram ciência? Não só os que fazem, como os que sofrem. Como os que pensam em fazer e não têm coragem. Né? Se arrependeu, né? Sim. 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 No nosso caso, não cabe aqui para a gente julgar se o que ele fez como resposta, né, o pedido dele de desculpa é real, não é, enfim. Assim, não cabe a gente julgar. Mas cabe a gente pegar como exemplo até o fato da publicação, que é o correto ser feito. Você se retratar. A gente não tem esse hábito. A gente faz a coisa, sabe que está errado, e por orgulho, muitas vezes, a gente não se retrata, a gente não pede desculpas. Nem para a própria pessoa, principalmente para dezenas de pessoas verem. Isso. Com certeza. E a empresa mesmo abafa. Com certeza. Então, assim, foi só para fazer esse comentário. Pode passar. A gente não está conseguindo te ouvir. E diz ele que ele já era assim, né? Diz ele que ele já era assim. Mas a gente vem de uma época, né? Vamos combinar que esse tema se fala agora, né? As mulheres agora não aceitam mais esse tipo de cantada, né? Que isso não é uma cantada, isso é uma ofensa, né? Mas antigamente era assim, era cantada, é gostosa, é isso, é aquilo, não era assim que se falava, né, com a mulher. E gosto ou não gosto, é assim que eu vou falar. Hoje em dia, uma mudança na sociedade, né, estrutural, que trouxe muita dor para muitas pessoas e ainda vai causar muito desconforto, e cada vez mais isso vai ser falado, é por isso que está acontecendo isso. Né? E tantas outras coisas que a gente vê na sociedade mudando e que hoje a gente tem que agir dessa forma. Eu estava ouvindo uma vez falando... se na época dos Trapalhões tivesse todas essas preocupações sociais, os caras não iam fazer piada. Mas, gente, não cabe mesmo aquelas piadas. A gente quer criar crianças que não façam bullying. A gente quer que um respeite o outro. O mundo não cabe mais determinadas piadas. Era engraçado? Porque você também foi criado ali daquele jeito, aguentando um monte de gracinha, né? E cresceu com um monte de complexo. E na época não era bullying, engole o choro, né? Engole o choro, senão você apanha em casa, né? A minha tia falava isso. Apanhou na rua, apanha em casa também. Então a gente vê que é uma estrutura... E a educação hoje deixa eles mais... cama, Montessori, tudo, né? Que eu tento fazer tudo isso pra ele. Ele quer falar. Posso dar sequência aqui? Pode. Não tá. Então vamos entrar nas crises gerais? Fala. Mas nós somos imperfeitos, André. Nós somos imperfeitos ainda. É um processo. Tudo começou há pouco tempo. Mas veja bem, é o que eu estou falando. Eu falei antes. Há anos atrás, a gente não teria nem essa consciência. A gente não ia nem perceber. A gente ia comprar essa ideia daquele programa ou daquele outro programa e ponto. Ou a gente ouvia essa menina e ia falar assim, tá querendo aparecer. Por que ela não quis? Não gostou? Não gostou? Pô, Zé Maia. Oi? Oi? Mas a gente tem que pensar assim, ó. A gente
Olha só, A gente tem peraí. que pensar assim, eu não ó. queria entrar nessa discussão. Não, Para que eu fui falar isso? Olha Não, só. mas olha só, faz parte da gente- crise social que a gente vive também. É um a conceito, gente, né? a gente tem o livre-arbítrio. A gente está falando de Rede Globo, mas quem tem que TV a cabo tem dezenas Fechada, de então, canais cada coisa horrível. onde você vê coisas. São as nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. Ainda somos imperfeitos, ainda vamos encontrar pessoas que vão fazer coisas que nós que já temos um certo conhecimento, vamos olhar com olhos de julgadores ainda também e vamos avaliar que aquilo não me serve, isso me serve. Mas a gente vai ter que saber conviver. E também, a gente pode ir pro YouTube, assistir o canal do Seja. Tem um monte de canal bom no YouTube. Eu vou entrar nas crises gerais para a gente poder dar sequência, né? A predominância do ego, do ter, sobre o self, que é o ser. Eu fui muito infeliz aqui quando eu botei essa letrinha preta, mas aqui está escrito crise de conduta, tá? É uma pegadinha para ver se está todo mundo prestando atenção. É crise de... Mas vocês acharam que era o quê? Um borrão vermelho? É assim, né? O ego, né? O ter, a gente dando mais valor ao ter do que ao ser vermelho. É isso? Não, não é. Gera uma crise de conduta. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente ainda não consegue. Tá? A ambição versus a realidade. A ambição é o ter desmedido. É ter tanto que a gente não consegue nem armazenar. E quando a gente se encontra com a realidade, a gente não encontra satisfação nisso. É uma busca eterna. É sempre querendo mais, 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 mais. Gera o quê, gente? Vermelho. Frustração e insatisfação. Não gera felicidade, não gera conforto, gera insatisfação. E com menos conquistas planificadoras, nós temos ansiedade. Essa ansiedade gera vazio existencial. A solidão, mesmo no meio da multidão. Joana fala sobre isso. Quer dizer, você pode ser possuidor de muitas coisas, muitos amigos, muitos bens, muitas possibilidades e mesmo assim se encontrar em solidão, solitário, né? Passa para mim, por favor. Não. A sociedade contemporânea é herdeira de uma competição individualista. Os poderosos acreditaram que a dominação dos outros constitui segurança e autorrealização. Atualmente vive-se o coletivismo no qual as pessoas são padronizadas por modelos quase sempre estabelecidos por indivíduos atormentados. Esses padrões transformam-se em cultos ao personalismo. Exemplo, padrão de beleza. Então, eu espero que não vire também, não crie polêmica. Vamos lá. Eu trouxe as figurinhas aqui, mas assim, nada contra modelo, manequim, a profissão. Não é isso que a gente está falando aqui. Aqui nesse desenho, que eu não sei se dá para ver, é um desenho mesmo da modelo. E do lado é a própria modelo. Ela é tão magra quanto o desenho feito. A roupa fica super bem, né? Porque é igualzinha, né? E aqui é até que ponto a gente tem prejuízo, né? O prejuízo da nossa própria saúde. É a menina, é a adolescente que está anoréxica, se vendo gorda. Por que isso acontece? Porque a gente vive, olha lá, o coletivismo,
que fala pra gente que esse é o padrão de beleza, que isso é o padrão de beleza, e a gente compra a ideia, a gente consome isso. Eu não, né? Mas as pessoas consomem, eu não faço parte disso. Então, passa aí, por favor, Adolfo. Ah, gente, olha, eu fiz bonitinho. O excesso de erotismo, Joana fala pra gente o seguinte. Vamos ver. Ah, não é essa, tem que ser lá. Eu acho que não vai melhorar nada, não. Vamos lá. O excesso de erotismo, o masoquismo, o sadismo, a desonestidade, o suborno, a perseguição de crença, de etnia, a desvalorização moral da mulher, o desrespeito à infância e à velhice, mesmo que se negando a existência de preconceitos como se eles tivessem sido ultrapassados, mas que continuam jacentes no inconsciente, na conduta atormentada de todos esses insatisfeitos, tornam-se naturais e, embora censurados por um momento, logo são praticados em regime de cidadania legal. A gente conhece isso aqui? Conhece, né? Faz parte da nossa vida? Não se torna? Não faz parte da cidadania legal? A gente fica chocado, perplexo, quando a gente vê uma pessoa... Estou falando hoje em dia, né? Quando a gente vê uma pessoa desrespeitando um idoso, é uma coisa que a gente não vê nunca. Então, choca? Não é. Choca, mas não choca como deveria, a ponto da gente tomar uma atitude. A gente fica chocado, mas fala, nossa, lá de longe, que horror. Mas a gente não faz nada para impedir aquilo. Ou quando a gente vê um preconceito de raça ou de credo, a gente se envolve. Se não está diretamente relacionado com a gente não se envolve. A gente se acostumou a conviver com essas coisas, acreditando que isso está no passado, mas não está, não. A gente vive isso hoje. A desonestidade, o desrespeito quando você vê uma vaga para idoso e a pessoa para e fala assim, mas é só um minutinho, qual é o problema? Você não compreende que é só um momento? Meu Deus, que inversão de valores é essa que nós vivemos? Quem tem que compreender que, mesmo estando vazia aquela vaga, ela não é uma possibilidade para você, somos nós. Nós não temos que entender que, poxa vida, não tinha nenhuma vaga, eu parei aqui 5 minutos porque eu precisava comprar um remédio. Não importa. A vaga não é sua. Nós somos, muitas vezes, permissivos. E isso começa, outra vez, não é lá fora. É dentro da nossa casa. É quando a gente educa os nossos filhos. É quando a gente vem dentro de uma mesma família, onde todos pensam diferentes, menos você, e mesmo assim você luta para poder continuar com aquilo que você acredita. Me perdi, passa, por favor. Ele me chama, ele fica falando, eu me perco. Pois é, ele quer me ajudar. O que você quer? Toma essa bolinha, pronto. Olha, por mais que sejam aceitos socialmente, nunca se tornarão portadores de caráter moral, por atentarem contra os atributos sublimes do self, que procedem do arquétipo primordial, causal, que é Deus. Quer dizer, nós todos já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos que isso vem dentro da gente. E aí, por mais que nos pareça, porque a gente passa por muitas situações desse tipo, a gente acha que o outro está se dando bem, né? A gente está ali, lá no final daquela agulha, a gente está lá no finalzinho, tem 50 carros na nossa frente, aí vem aquele desavisado passando pelo lado, assim, né? Não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo, e entra na sua frente. Dá raiva, né? Pois é.
Aí ele acha que ele está sendo esperto. E a gente, na hora, pensa também, nossa, como ele está sendo esperto. Não. Ele não está sendo nem um pouco esperto. Olha o que ele está fazendo. Ele não está tendo evolução moral nenhuma. Ele não está aproveitando a oportunidade que está sendo dada para ele. Nós fazemos isso. Quando eu falo ele, eu estou falando nós. Porque, de alguma forma, em alguma situação, nós ainda praticamos essas coisas. Por mais que a gente se negue, por mais que a gente tente não ver, porque a gente tem vergonha, porque a gente sabe lá no fundo que está errado, a gente tem uma consciência que grita que isso está errado, mas mesmo assim, eu acho que é mais para frente, mas eu vou falar, mesmo assim, para você ser aceito no seu grupo, né? O rapaz sai do trabalho e vai para um happy hour com os amigos do trabalho. E os amigos começam a falar da moça que está sentada na mesa do lado, a fazer gracinha. O rapaz, para se sentir aceito, ele pode até achar que aquilo não é legal, mas para ele se sentir aceito, ele vai participar. Será que ele está lembrando que ele tem uma irmã em casa? Será que ele lembrou que ele foi gerado por uma mulher? Então, muitas vezes, nós tomamos atitudes, nós fazemos coisas que nós nem acreditamos. Que nós já sabemos que não é para ser dessa forma, mas a gente ainda faz por medo. Por medo da rejeição, por medo de não ser aceito, por medo da solidão. E, gente, é hora de mudar esses conceitos. Adolfo, passa para mim, por favor. É hora de mudar esses conceitos. Porque ninguém vai responder pelas nossas atitudes que não sejamos nós mesmos. Cada um de nós. Tu te tornas responsável. Só você que sabe a frase? Mais ninguém? Caramba! Ninguém mais sabe essa frase? Ah, bom, pensei que ninguém soubesse. Isso mesmo. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Ou seja, nós vamos arcar com todo o nosso comportamento, né? Ninguém vai fazer isso por a gente. Com cansaço e exaustão das forças, o indivíduo começa a identificar a necessidade de harmonizar o ego com o self, em procedimento de convivência salutar, entendendo o significado existencial e trabalhando para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental. Então, o que é isso? Isso é a receita. Ela já deu para a gente. O ego e o self em harmonia, na mesmo peso da balança, a gente vai ter o físico e o mental. Eu sei que o tema de hoje foi assim pesado. Eu espero que a gente tenha conseguido assim passar por essa aula de uma maneira mais leve. E aí, para encerrar, eu trouxe um vídeo que eu acho bem bacana, porque se alguém ficou lembrando de alguma situação ruim, a gente vai apagar isso agora para a gente poder depois se harmonizar para ir para a palestra, tá? Então, assim, desculpa aí pelo tema, mas é importante a gente passar por tudo isso para a gente traçar o caminho que Joana fez nesse livro. Passa para a gente. Tem que apagar. Avisando novamente, o livro já está à venda na livraria. Se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer
venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, e nada faço para me modificar, será inútil dizer, amém. Gostaram? Eu não sei o nome do vídeo, mas vocês que quiserem depois me falam que eu passo. Tenho ele aqui, eu passo para vocês. Eu não sei o nome. Eu já tenho ele, então há algum tempo eu não sei o nome, mas eu tenho aqui, quem quiser eu passo. Então, gente, é isso. Eu espero que... A gente acabou o capítulo Crises hoje, né? Ufa! Agora a gente já vê a crise com forma diferente. É. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. O Pedro não veio à toa por isso, né? Para trazer esperança pra Teve chamada, para tá aí. mostrar que tem sempre um começo, ó. Tudo tem um novo começo. Então por isso que ele veio fechar a crise. Eu amei a minha aula inaugural com a ajuda do Pedro. Foi um desafio assim bem foi bem cheio de desafiante. Porque assim, né, quando vem o desafio, ele tem que vir mesmo, né? Então foi bem legal. Então vamos fechar assim com a nossa prece para a gente poder ir para a palestra. Gratidão por todas as bênçãos que recebemos na tarde de hoje, por esses ensinamentos, por podermos ter contato com essa doutrina que nos traz os esclarecimentos necessários para que possamos entender, avaliar tudo aquilo que nos acontece e podermos também tomar as atitudes necessárias para que possamos evoluir. Agradecemos muito a presença desses mentores abnegados que nos envolvem, que nos acalmam, que estão presentes o tempo todo na nossa vida. E pedimos que eles permaneçam conosco durante a nossa semana, até o nosso encontro de quarta-feira, trazendo a cada um de nós com muita motivação, com muita coragem. Graças a Deus. Não, a chamada está rolando.